Querida igreja, a paz do Senhor. Amém. Nós estamos alegres, felizes na tarde de hoje, pela oportunidade maravilhosa e bendita que o Senhor nos dá, de poder nos ajuntar nesta tarde, e com muita alegria e com muito gozo no nosso coração, viver os candidatos que estão aqui nesta tarde, numa experiência profunda de fé. A vida de cada um de vocês que aqui estão nesta tarde, o batismo é uma experiência profunda de fé. E o que vocês estão fazendo nesta tarde é prova do dia em que vocês aceitaram a Jesus, o pecado de vocês foram lançados no mar do esquecimento e vocês estão perdoados para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Então nós estamos felizes na tarde de hoje, porque esta é uma vitória que cada um alcança da parte de Deus, a igreja, os familiares que aqui estão. Eu tenho certeza de que Deus marcou este dia, esta hora, para que nós todos aqui sejamos edificados nesta tarde. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 37, que fala sobre as primeiras conversões. Diz assim o texto, a partir do verso 37, do capítulo de número 2. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, eu os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto em que nós acabamos de ler, de Atos dos Apóstolos, é um texto que revela a nós pelo menos 3 conselhos que Pedro dá a todos aqueles que receberam a Cristo naquele dia, que abraçaram a fé. A história do capítulo 2, a partir do verso de número 37, é uma história muito edificante. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, com os candidatos que aqui estão nessa tarde, porque é a história da vida de cada um de nós e de vocês aqui nesta tarde que estão a se batizar. A história, ela tem o seu início no capítulo 1, aonde Cristo, depois de ter se apresentado vivo, com muitas e infalíveis provas, falando o que diz respeito ao reino de Deus, ele aparece aos seus discípulos. A verdade é que Jesus aparece a cerca de quase 500, e ele dá prova da sua ressurreição. E quando ele aparece, apresentando-se vivo, ressurreto, está o fato da ressurreição, uma grande verdade da vitória de todos nós. E ele se apresenta, ele se revela, ele se mostra vivo. Não mais o Cristo que havia entrado no sepulcro. Agora é um Cristo glorioso, ressurreto, poderoso, que tem todo o poder. E ele se apresenta diante de muitas pessoas. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa para aqueles irmãos que viram agora Cristo vivo, ressuscitado. Aleluia. Porque aqueles que viram a Jesus no madeiro estavam
começavam a ver que talvez houvesse uma possibilidade de que Cristo não tivesse sido triunfado, que tivesse alcançado a vitória. Mas quando ele ressuscita, ele se apresenta a muitos desses irmãos. Aleluia. Imagine a experiência de vida de fé para aqueles 12 homens, para muitas das mulheres que Jesus também aparecera, para muitos daqueles irmãos que tiveram o prazer de poder tocar, de poder apalpar, tocar no Mestre. Pois foi assim que Jesus se apresentou entre os 12, e em determinado momento Tomé, tomado de um sentimento de dúvida, de incredulidade, o Senhor diz a Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas sim crente, toca a tua mão aqui do meu lado. E Jesus se apresenta a estes irmãos de forma maravilhosa. Aleluia. E esses discípulos são eles que vão dar testemunho de que presenciaram o Cristo vivo e poderoso. Irmãos, todos nós precisamos de uma experiência profunda na nossa vida de fé. Fato mais glorioso da vida de cada crente de forma individual é a gente ter uma experiência pessoal com Cristo ressurreto, com Cristo glorioso. E Jesus se apresenta aos 12 e dá uma ordem aos 12. Diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E tendo eles ido para o Senado, eles têm uma experiência maravilhosa com Deus, com a obra pentecostal, com o derramamento do Espírito Santo. E neste dia estão lá quase 120 pessoas assentados no Senado, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e enche toda aquela casa. E todos aqueles crentes, sem exceção, a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Tendo eles experimentado o derramamento do Espírito Santo, eles então estão desfrutando de um avivamento poderoso e maravilhoso que estava profetizado pelos profetas no passado, aonde o profeta Joel dizia que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E quando está em Jerusalém, por ocasião da festa do Pentecostes, estão lá partos, medos, elamitas, estão todos ali para a festa do Pentecostes, e eles observam aqueles crentes, exaltando, glorificando, adorando a Deus na língua de cada um daqueles que estavam em Jerusalém para o dia de Pentecostes. De repente eles observam cada um falando na língua de cada um daqueles que ali estavam peregrinando em Jerusalém. Aleluia. Quando eles percebem isso, eles então vão blasfemar no seu coração. Eles vão dizer também com as suas palavras, e vão dizer: o que quer dizer isso? Como pode acontecer isso? Ouvir estes homens que são galileus falar da nossa própria língua. Eles então vão dizer: estes homens estão cheios de mosto, de vinho, eles estão embriagados. E quando eles dizem desta forma, aí então apresenta-se um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, com o poder da obra do Espírito Santo, que já haviam experimentado há momentos antes, há instantes antes. E quando Pedro, tomando a palavra, ele diz: varões, irmãos, estes homens não estão embriagados como vós pensais deste dia, mas isto é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quando ele começa a abrir os lábios, o Espírito Santo começa a conceder a palavra a Pedro. O Espírito Santo enche a sua alma, o Espírito Santo coloca a palavra na boca de Pedro, e Pedro
principalmente de nós, obreiros do Senhor, pregar a palavra com autoridade, pregar a palavra com ousadia, pregar a palavra com graça. E enquanto nós pregamos esta palavra, Deus se encarrega de fazer os seus milagres. E Pedro toma a palavra e vai dizer àqueles homens: estava repleto, milhares de pessoas ali ouvindo este homem, um homem que não havia tido a oportunidade de enfrentar as melhores faculdades. Era um homem pescador simples, mas ao ouvir este homem falar, está lá o poder do Espírito Santo ungindo a voz deste homem para falar com ousadia. Quando ele abre a boca, diz: olha, estes homens não estão embriagados. Isso foi o que o profeta profetizou. E ele começa a dizer: olha, vocês crucificaram e mataram Cristo, mas Deus o ressuscitou, tendo tirado ele da ânsia da morte, o colocou à destra de Deus, a majestade nas alturas. E quando ele está falando isto, a multidão faz uma pergunta, porque naquele momento, quando ele está falando, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. 3.000 almas se decidem ao Senhor. Que sermão poderoso, que sermão glorioso. E quando eles perguntam para Pedro e aos demais apóstolos, é uma pergunta maravilhosa. É uma pergunta que todos nós deveríamos fazer, está constantemente na nossa vida, fazer parte da nossa vida, fazer parte da vida de vocês que estão descendo as águas. Continuar essa pergunta na mente de vocês é um grande desafio. Permanecer com essa pergunta no nosso coração deve ser um grande desafio. E a pergunta era: que faremos nós, varões, irmãos, para nos salvar? É uma pergunta muito óbvia, muito simples. Uma pergunta é: o que nós vamos fazer para nós nos salvarmos? Oh, que pergunta abençoada, irmãos. Não é uma pergunta simples, não é uma pergunta boba, não é uma pergunta comum, é uma pergunta inspirada também pelo Espírito Santo, porque o texto vai dizer: e compungindo eles em seus corações, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos, para nos salvar? Compungir é ser tomado de um sentimento, de uma demasiada tristeza. Quando Pedro está pregando, dizendo que eles crucificaram e mataram Cristo, eles então sentiram de que aquilo que ele estava falando, que Pedro falava, era verdade. Eles se sentiram culpados de que eles haviam crucificado o Mestre. E aí então a pergunta fica mais fácil de se entender. Eles então perguntam: o que nós vamos fazer então para nos salvar? Uma vez que nós somos culpados, uma vez que nós somos transgressores, uma vez que nós somos pecadores, o que nós vamos fazer para nos salvar? Meus irmãos, a pergunta que esses homens fazem, Pedro responde de forma muito simples, muito objetiva e de forma muito clara. Esse é o ensinamento que cada um de nós temos recebido ao longo dos anos. Esse é o ensinamento que o pastor Délio tem ensinado a cada um. Que o ensinamento principal, no dia que nós abraçamos a fé, é arrepender-se dos nossos pecados. É ter uma vida de completo arrependimento. Não é um arrependimento parcial. Não é um arrependimento pela metade. É um arrependimento que vem lá nas entranhas, lá na nossa alma, lá no nosso interior. Isso não está no fato externo. Isso está aqui no coração, na nossa alma. Eles estão perguntando: o que faremos? E Pedro vai dizer de forma muito bem objetiva a eles: arrependei-vos, cada um de vós, e vocês receberão o perdão dos pecados. Vocês serão batizados para
perdão dos vossos pecados. Aleluia. Eu quero me dirigir a vocês que aqui vão se batizar nesta tarde. Essa é a história da vida de vocês. Foi a história de cada um que aqui está nessa tarde, que teve a experiência de poder se batizar. A experiência de ter se arrependido dos seus pecados. Quando vocês abraçaram a fé, foi a pergunta que esses homens fizeram, era a pergunta que vocês fizeram no dia que vocês abraçaram. O que eu vou fazer para ser salvo? O que eu vou fazer para alcançar a salvação? O que eu vou fazer para ter a vida eterna? O que eu vou fazer para eu ter meu nome no livro da vida? O que eu vou fazer para chegar ao céu? O que eu vou fazer para alcançar a salvação? E Pedro vai responder para vocês: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Glória a Deus. Arrependei-vos, e cada um seja batizado para perdão dos vossos pecados. Arrependimento é mudar de direção. Arrependimento é você virar sentido oposto. A vida de vocês está transformada, mas ela está transformada com um histórico, com uma verdade. Essa vida de vocês só está transformada de verdade no dia que vocês se arrependeram dos seus pecados. É por isso que vocês estão dando hoje à tarde um testemunho público da fé de vocês, prova de um arrependimento. E o arrependimento é genuíno, o arrependimento é verdadeiro. Deus não aceita nada pela metade. Deus quer ver o nosso coração. Deus quer ver o nosso interior. Deus nos julga pela intenção do nosso coração. Deus olha a pureza do nosso coração. Então o texto diz: arrependei-vos e sejam batizados para perdão dos vossos pecados. Esse é o primeiro conselho e é isso que vocês estão fazendo. Mas ele segue o conselho, pelo menos 3, eu vou ser bem sucinto. O segundo conselho, ele diz que, tendo ele falado isso, ele vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa. Eu queria dizer a vocês nesta tarde que experiência profunda é um crente que recebe o dom do Espírito Santo. Que coisa gloriosa é um crente envolvida com a obra do Espírito Santo. Eu me recordo de muitos irmãos que tiveram a experiência de poder mergulhar no oceano do Espírito Santo, de viver debaixo dessa dimensão maravilhosa. Pedro está dizendo aqui que é importante ser batizado em nome de Jesus Cristo, mas ele não se prende só ao fato de se arrepender, ser batizado nas águas em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Ele diz que também recebereis o dom do Espírito Santo. Quantas vezes, né, pastor Délio, eu ouvi aqui com os meus ouvidos o pastor falar em datas como essa aqui, que no dia em que ele entrou nas águas, quando ele entrou nas águas, a experiência profunda de poder descer nas águas foi ainda muito mais gloriosa, porque misturou batismo na água com o fogo do Espírito Santo. No dia que desceu nas águas, foi batizado com o Espírito Santo e recebeu o dom de profetizar. Aleluia. Oh, irmãos, todo mundo precisa. Isto é disponível a cada crente. Cada um que aqui está nesta tarde, não se contente só com o processo de batizar nas águas. Vá muito mais além. Paulo diz: eu quero que cada um de vós busque os melhores dons. Que a gente se envolva com a obra do Espírito Santo. Vai fazer a diferença na igreja que você congrega. Vai fazer diferença no lugar que você trabalha. Vai fazer diferença na família sua. Vai fazer diferença com seus amigos. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. E recebereis o dom do Espírito Santo. E ele cerca, e ele fecha aquilo que ele está falando.
O texto vai dizer, e com muitas outras palavras testificava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Em outras traduções apartai-vos desta geração perversa. Aqui estão 3 conselhos para cada candidato aqui, para cada um de nós. O primeiro, vocês estão sendo batizados por causa do arrependimento e vocês estão sendo perdoados. Está perdoado o pecado de vocês. O segundo é para se envolver com a obra do Espírito Santo. E o terceiro é para uma chamada à vida de santidade. O texto diz, apartai-vos dessa geração perversa. A separação, irmãos, em muitas coisas a gente vai enxergar do dia para a noite, da água para o óleo. São coisas que não se misturam. Assim é a vida também do servo de Deus. O texto diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Como é possível isso? Se separando. Separe-se para o Senhor, consagre a vida para o Senhor, santifique a vida do Senhor, porque Deus vai usar vocês. Prepare a vida de vocês com santidade, porque Deus só leva para o céu aqueles que viverem em santidade. Pois a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vitória que vocês estão recebendo. Quero ser grato a Deus com toda a igreja, com todos os pastores, pela vida de vocês. Porque há uma vitória de Deus aqui nesta tarde. Porque há um milagre de Deus aqui nesta tarde. Eu quero concluir dizendo a vocês, há uma santidade de Deus neste lugar. Porque a igreja que está aqui, isso aqui é as regiões celestiais. Porque aonde a igreja está, é a região celestial. Que Deus use vocês, que Deus dê graça a vocês, que vocês recebam o favor de Deus, a bênção de Deus, em toda a maneira de viver de vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus, pela oportunidade.